vamos pro outro lado. Vamos pro outro lado, tá? Porque é inevitável que a gente faça uma... Tem pergunta? Ah, que legal, bacana. Oh, que maravilha! Tem pergunta, gente? Gente, Fechou. vocês estão assistindo de verdade, que massa! Quem mandou pergunta aí? Vamos lá. Tem gente assistindo, que legal! Deixa eu fazer a minha antes, depois eu emendo a pergunta, eu tenho que colocar outra Ó, aqui. pra quem tá assistindo, obrigado, viu, gente? Obrigado pelo Ibope aí, viu? Ô, louco, meu! Eu queria ir pro outro lado. A gente tá falando aqui de obras que politicamente, né, estariam fora do contexto nos dias atuais. Mas a gente também vive numa sociedade e é impossível que nós não façamos esse link do nosso perfil social com a arte, né? Tá chato escrever, porque a gente vive num momento de um mundo politicamente correto, e aí vamos colocar o entre aspas mesmo, porque esse politicamente correto ele beira a hipocrisia em muitos casos, né? Em muitas situações do nosso próprio cotidiano, né? Tá chato escrever? Tá chato produzir algum material porque ele tem que ser necessariamente politicamente correto? A liberdade, ela não se tolhe quando você parte de um modelo extremamente limitado do ponto de vista social? Essa pergunta é muito boa, porque sábado passado nós tivemos na livraria do Belas, sábado retrasado, nós tivemos na livraria do Belas uma roda de conversa com a editora Caos e Letras, que completou 4 anos, e aí estava lá o Cristiano Rato e o Eduardo Sabino, que são, né, editores da editora. Tava lá A última. o Sérgio Fantini, o Tadeu Sarmento, o TK Pereira e a Adriane Garcia, que são escritores publicados pela Caos e Letras. E aí, num determinado momento, surgiu esse assunto. E o Tadeu, ele tem livro infantil também. E ele estava dizendo o seguinte, teve um livro dele que ele publicou, que por causa de uma palavra, não entrou no PNLD. Que é de qualquer livro, né? Vende pra caramba quem entra no Plano Nacional de Literatura e aí vende para um monte de escola. Aí ele tirou essa palavra, o livro entrou no PNLD. Então ele estava dizendo o seguinte, e hoje tem também o chamado leitor sensível. Então ele escreveu um livro agora recente que conta a história de Dom Pedro II, que ele vai para... O menino pega ele vai passar um dia normal, na rua, com outras crianças. E aí, o menino que era esse menino, era rato. E é um menino negro. Aí o leitor sensível fez com que ele mudasse para gato. Assim como ele estava contando que tem uma cena de um sorveteiro, um sorveteiro português, e assim, que ele estava retratando o racismo da época. Não pode deixar porque você está sendo racista. Então, assim, e teve essa discussão lá na roda de conversa do como, assim, muitas vezes, para você ser publicado, para você entrar em determinados editais, você tem que seguir determinadas regras. Eu, particularmente, e assim, como bem disse lá o Tadeu, o Fantini também, a própria Adriane Garcia, o TK também, eu acho que quando isso começa a acontecer, de certa forma, eu acho que começa a ter um direcionamento dos editais ou do leitor sensível para o que você vai escrever ou não. Por exemplo, livros que são banidos de escolas por determinadas temáticas. Isso é um problema. Porque, por exemplo, olha, não, esse livro fala da morte, esse livro aqui não vou deixar, não pode tratar na escola, não. Mas, gente, ninguém morre. Na sua família ninguém morre. Né? Não tem gente morrendo todo dia. A criança está num mundo paralelo. Como é que é isso? Quer dizer que então que não pode ler um livro que fala da morte porque essa criança vive num mundo paralelo? Né? Assim como tem escolas que vai contar história, não pode contar história que tem folclore. Porque ali é problemático, porque ali a crença religiosa não permite que fale de folclore. A gente. Você não está inserido na sociedade, não? Aqui, até para voltar aqui, só para lembrar que a gente está fazendo uma live aqui às 9h30 da manhã, né, de uma quarta-feira, e a quantidade de gente está aqui dentro, só para ler algumas coisas assim, Fabrício Reis. Jéssica, Fabrício, um abraço, Fabrício, Jéssica meu querido. Rodrigues, Ei, Águida Alves. Ei, Águida! Cláudia Gersen. Cláudia! Sena, teatro. Ana Paula Sena.
gente. Wislene Corelli Del Rio. Wislene Corelli. Ai, Alfredo Lima. Ô, Farelo! E tem uma aqui, Parece doido, não né, sei se gente? você conhece, chama Luciana Queiroz. A Luciana, Já conhece a conhece Luciana Queiroz? Luciana Queiroz? Ai, gente. Luciana Queiroz, eu te conheço, viu? Oi! E ela está fazendo uma pergunta aqui interessante sobre a participação do Monteiro Lobato no folclore brasileiro. Que é interessante. Sim, sim. Ao mesmo tempo que a gente tem, né, essa crítica ao Monteiro Lobato, que veio agora à tona, ele faz parte da nossa história e do nosso folclore. Eu até vou corrigir, eu não vou falar nem folclore. Porque Saci, Mula Sem Cabeça, Curupira, né, Boitatá, não é folclore. São seres encantados. Folclore é na perspectiva do colonizador. Porque os povos originários são seres encantados. São protetores da floresta. O Saci, ele é o pai do mato, né? O Curupira é um protetor da floresta. Então, eles são seres encantados. Só que na perspectiva do colonizador, é folclore. Por quê? Porque desconsidera todo o saber e conhecimento de quem já estava antes, né? Para trazer algo que vem de fora, de cima para baixo, colonizando. Então, nesse sentido, Luciana, o Monteiro Lobato, ele foi, na verdade, ele tem uma importância na literatura infantil, num aspecto que é o seguinte: antes do Monteiro Lobato, a nossa literatura era toda europeizada. A gente conhecia a literatura que vinha da Europa. Ele foi o primeiro, ele montou um editor e foi o primeiro a trazer uma literatura brasileira, né? Com personagens brasileiros, com seres encantados, né? Ele tem essa importância, sim. Isso é importante lembrar. Né? Ele é racista pra caramba. Muito racista. Mas, por outro lado, ele foi o primeiro a ter uma editora, né, em que publicou literatura infantil brasileira. Personagens brasileiros, né, personagens ali, né, do interior, né, esse personagem interiorano, né, que traz essa coisa do sítio do Pica-Pau Amarelo, a Dona Benta, né, racismo presente ali na Tia Anastácia, o Pedrinho, a Narizinho, o Saci, o Visconde Sabugosa, né, que tem essa representatividade enquanto, né, o leitor, aquele que entra nos livros. O Paulo, não seria bem justo a gente criticar só o Monteiro Lobato? A nossa história na televisão, nas novelas. Quantas novelas nós tivemos as empregadas negras, empregados... Inclusive blackface. Claro. Atores brancos se pintando de negro. Claro. Não seria um pouco injusto. Vou falar que não seria correto, mas injusto. Eu acho que assim, se a gente for pensar com amplitude em relação à arte como um todo... Isso só acontece na música, isso acontece no cinema, na televisão, né, na literatura, na pintura, nos movimentos literários. Aliás, já deu problema, que já falei isso uma vez, mas vou repetir de novo. Eu acho que dentro das artes que nós temos no Brasil, o cinema é o pior. Disparado. Eu detesto o cinema brasileiro. Tirando poucas obras, né? Pouquíssimas obras que dá para contar na palma da mão, que eu não vou me expor aqui abrindo quais são. Eu entendo que o cinema brasileiro ele tem alguma coisa diferente do resto das artes. Nós somos expressivos na música, nós somos expressivos na literatura, nós somos expressivos